Hoje, nesse episódio, eu vou trazer uma conversa que foi para mim, na época que li o capítulo 5 do livro da Hermance, o Escutando os Sentimentos. Quando eu li, lá em 2008, o capítulo 5, ele tá todo cheio de marcações e todo cheio de interrogações, porque eu li e eu fazia, meu Deus do céu, Senhor Jesus, ai meu Senhor Jesus, é isso, eu me achei aqui. Então, meu objetivo de compartilhar com você este trecho que eu vou ler é para que talvez isso ajude ou te apoie a identificar-se, a trazer da inconsciência, da sua dor e do seu sofrimento, a consciência para que você transforme isso em material de trabalho consigo mesmo, de trabalho consigo mesmo. Então, o capítulo é o capítulo 5, eu vou ler um trecho dele, tá? O capítulo se chama Estufas Psíquicas da Depressão. Então, eu vou abrir aspas e vou fazer a leitura. Presta bem atenção, durante a leitura, eu vou fazer algumas modulações de voz para dar um pouco mais de ênfase em alguns trechos, tá? Então, abre aspas. Depressão é uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. É a doença-prisão, que caça a liberdade da criatura rebelde, viciada em ter seus caprichos atendidos. Vício sedimentado em milênios de orgulho e rebeldia, por não aceitar as frustrações do ato de viver. Em tese, depressão é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Desde as crises ocasionais da depressão reativa até os quadros mais severos que avançam aos sombrios labirintos da psicose, encontramos no cerne da enfermidade o espírito, recusando os alvitres da vida. Através das reações, demonstra sua insatisfação em concordar com a vontade divina acerca de seus desígnios em flagrante desajuste. Rebela-se ante a morte e a perda, a mudança e o desgosto, a decepção e os desafios do caminho, criando um litígio com Deus, lançando a si mesmo nos leitos amargos da inconformação e da revolta, do ódio e da insanidade, da apatia e do sofrimento moral. Neste momento da transição, em que os avanços científicos a classificam dentro dos limites e códigos, é necessário ampliar a lente das investigações para analisá-la como estado interior de inadequação com a vida, que limita o espírito para planificar-se, existir, ser em plenitude. Seu traço psíquico predominante é a diminuição ou a ausência de prazer em quaisquer níveis que se manifeste. Portanto, dilatando as classificações dos respeitáveis códigos humanos, vamos conceituá-la como sendo o sofrimento moral capaz de reduzir ou retirar a alegria de viver. Sob enfoque espiritual, estar deprimido é um estado de insatisfação crônica, não necessariamente incapacitante. As mais graves psicoses nasceram através de filetes de loucura controlada, que roubam do ser humano a alegria de continuar sua marcha, de cultivar sonhos e lutas pelos ideais de sobrevivência básica. Nesta ótica, tomemos alguns exemplos para ilustrar nosso enfoque de depressão à luz do espírito imortal em condutas rotineiras. 2 pontos. E agora eu vou ler em continuidade, eu vou ler uma lista de coisas. O desânimo no cumprimento do dever, a insegurança obsessiva, a ansiedade inexplicável, a solidão em grupo,
a impotência perante o convite das escolhas, a angústia da melhora, a aterrorizante sensação de abandono, o sentir-se inútil, baixa tolerância a frustrações, o desencanto com os amigos, o medo da vulnerabilidade, a descrença no ato de viver, o hábito sistemático da queixa improdutiva, a revolta com normas coletivas para o bem de todos, a indisposição de conviver com os diferentes, a relação de insatisfação com o corpo, o apego aos fatos passados, o sentimento de menos-valia perante o mundo, o descaso com os conflitos, a negação dos sentimentos, a inveja do sucesso alheio, a desistência de ser feliz, a decisão de não perdoar, a inconformação perante as perdas, fixação obstinada nos pontos de vista, o desamor aos que nos prejudicam, o cultivo do personalismo, a exacerbada importância pessoal, que eu falei no podcast anterior, o gerenciamento ineficaz da culpa, as aflições fantasmas com o futuro, a tormenta de ser rejeitado, as agruras perante as críticas, a rigidez nas atitudes e nos objetivos, a conduta perfeccionismo, a sinergia com o pessimismo, o impulso para desistir dos compromissos, a pulsão para controlar a vida, a irritabilidade sem causas conhecidas. Fecha aspas. Quando eu li isso, é uma lista que eu falei para vocês e eu fui ticando aonde eu me encontrava. Eu fiz um check em todos os itens da lista. Todos. O desânimo no cumprimento das coisas, uma insegurança muito grande, uma ansiedade que eu não conseguia explicar. Mesmo que eu estivesse em grupo, eu me sentia sozinha. Eu me sentia impotente perante as minhas escolhas. Eu achava que eu não tinha capacidade de escolher nada na minha vida. E ao mesmo tempo eu nutria uma angústia pela melhora. Eu precisava sair daquilo. Eu tinha uma aterrorizante sensação de abandono, de ser inútil. A minha tolerância a frustrações sempre foi baixíssima. Muito medo de ser vulnerável, descrente do ato de viver. Por quê? Olha, a vida é uma merda. Pra que eu vou querer ficar vivendo nessa bosta aqui? O hábito da queixa improdutiva, eu tinha um pouco menos, mas eu tinha. Mas isso de externalizar. Mas eu ficava pensando. Eu não reclamava falando, mas eu reclamava no pensamento. A revolta com algumas coisas, a indisposição de viver com as pessoas diferentes de mim, a relação de insatisfação com o meu corpo, isso sempre aconteceu. Apego a fatos do passado, sentimento de menos-valia perante o mundo, perante as outras pessoas. Então, era uma comparação o tempo todo. A negação dos sentimentos e os conflitos que eu vivia dentro de mim, eu negava eles, porque eu achava que era tudo uma grande baboseira. Ai, lá vem eu de novo comigo mesma com esse monte de baboseira. A inveja do sucesso alheio. Eu não falava, mas eu pensava naquilo. Aquilo era para mim uma recorrência. Por que com o outro sim, por que comigo não? Por que com ele sim, por que comigo não? Por que eu nunca conseguia o que eu queria? Por que eu nunca conseguia ganhar o dinheiro que eu queria? Eu não conseguia o marido que eu queria? Eu não conseguia... Por quê? Por que o outro estava sempre melhor do que eu? E isto é um jeito de se sentir inveja, porque eu sentia o sentimento de inveja, né? Eu queria o que o outro tinha, o sucesso que o outro tinha, a coragem que o outro tinha. Era isso que eu desejava. A decisão de não perdoar. Nossa, quantas vezes? Não vou perdoar. Não quero perdoar. Essa pessoa não merece o meu perdão. Até eu aprender que o perdão, o amor, o ódio só serve para mim. Às vezes eu passo uma vida inteira sem perdoar o outro e o outro segue a vida em paz.
E eu que fico aqui com as minhas amarguras, então eu demorei muito para aprender isso. A inconformação perante as perdas, uma fixação absurda nos meus pontos de vista. Eu achava que eu estava sempre certa, sempre certa, sempre certa. Né? O cultivo do personalismo, aquela exacerbada importância pessoal que eu falei no podcast anterior. Eu tinha muito isso, um sentimento de culpa absurdo, aflições com o futuro. Eu sempre achava que o meu futuro viria só para me bater, porque tudo de ruim ia acontecer comigo, sabe? Era essa sensação que eu tinha o tempo todo. O medo de ser rejeitada, eu tinha isso e ainda tenho. É um ponto para mim que eu ainda estou trabalhando. Ele ainda é frágil. É um ponto frágil para mim ainda. As agruras perante as críticas. Isso sempre me pegou muito. A rigidez no pensamento, nas atitudes e nos objetivos. Sou eu que estou sempre certa. Sabe? Sou eu que sei fazer. O outro não sabe. Se eu não pôr a mão, o negócio não sai. Então, era essa coisa que combinava com a conduta perfeccionista. Gente, um impulso para desistir dos compromissos, que era uma coisa que me consumia. Ai, não quero fazer isso. E por que eu não queria? Por conta de todas as outras coisas que eu acabei de nomear, né? Culpa, uma infinidade de coisas, gente. Há uma pulsão para controlar a vida o tempo todo e uma irritabilidade sem causa conhecida. Quando eu li essa listinha e li as coisas que a irmã se foi falando sobre a depressão, gente, era isso. Principalmente na hora que ela fala que eu tive um litígio com Deus, porque eu não concordava com a vida do jeito que ela era. Então, eu tive uma cisão com Deus. Deus é um filho da alguma coisa. Eu não consigo concordar com as coisas que acontecem nesse mundo. Então, eu precisava brigar com Deus. Ai, meu Deus do céu. Às vezes eu acho que se Deus fosse uma pessoa, ele olharia pra gente que nem a gente olha pra uma criança fazendo birra. É esta sensação que eu tenho hoje. Mas tudo fez sentido pra mim quando eu li isso aqui. Tudo fez sentido. Eu já estava nesta esteira de entender essa coisa de conceber um Deus, de entender que a vida é como é, de que as pessoas fazem as suas escolhas e tudo mais. Eu já estava nessa vibe. Então, quando chegou este livro e este pedaço do livro para mim, muita coisa fez sentido. Então, o meu objetivo de hoje é verificar o quanto daqui dessa listinha, desse checklist, eu já consegui avançar. Pra cacete. Desânimo do cumprimento do dever já diminuiu muito. Não zerou, mas já diminuiu. Insegurança obsessiva, eu tirei isso, eu não sou mais insegura. Seja o que for, eu vou fazer e pagar o preço daquilo que eu tenho que fazer. E pronto. A ansiedade inexplicável ainda me pega. A solidão em grupo já não sinto mais. A impotência perante as escolhas também não sinto mais. A angústia pela melhora eu ainda sinto. Então, é aquela coisa de querer melhorar rápido, arrumar minha vida rápido. Eu tenho que ficar muito de olho nisso aqui. Para mim, isso aqui é um olhar e vigiar e mandar se lascar o tempo inteiro. Essa sensação de abandono, essa aterrorizante sensação de abandono, eu não tenho mais. Eu não me sinto mais inútil. A minha tolerância à frustração, ela ainda é um desafio para mim, mas já não me judia como me judiava. A última frustração muito grande que eu tive na minha vida foi a morte do meu pai.
E esse ano, agora de 2023, faz 3 anos que o meu pai partiu, em dezembro. E hoje isso já não me maltrata mais, né? Porque era uma dor, gente. Só quem perdeu uma pessoa que ama muito sabe a dor que é. É uma dor que se eu não cuidasse, eu estava cultuando e cultivando ela aqui dentro de mim até agora. E eu já teria enlouquecido. Desencanto com os amigos, eu também preciso cuidar disso ainda. Medo da vulnerabilidade não tenho mais. A prova disso são esses podcasts. Eu consigo dizer com muita tranquilidade para as pessoas, isto eu já tenho que é um ponto forte, isto para mim ainda é um ponto fraco, né? Preciso cuidar disso. Então, eu não tenho problema nenhum em admitir a minha vulnerabilidade. Tá tudo bem, eu estou no processo, é isso. A descrença do ato de viver, isto para mim fez muita diferença. Eu já não sofro mais com a vida do jeito que ela se revela. Ela ainda me dói. Quando eu vejo adultos abusando sexualmente de crianças, de mulheres, guerra, violência, todas essas coisas, eu ainda sinto dor. Mas eu já não sofro mais, eu entendo que tá para além de toda a compreensão que eu posso ter do mundo, porque eu sou limitada com relação à compreensão do mundo. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo e eu comprovo a minha limitação. Por quê? Porque tem muita coisa por detrás. O que eu tô vendo é só a ponta de um iceberg. A mísera ponta de um iceberg. Tem muita coisa para baixo, muita coisa rolando que não é do meu conhecimento. E por não ser do meu conhecimento, não me cabe julgar. Então, isto eu já aprendi. A queixa improdutiva, isto eu eliminei da minha vida. Por muitas vezes, eu me pego na queixa mental, mas eu já consigo trazê-la para a consciência e dizer, pode parar? Pode parar. A indisposição de conviver com os diferentes, eu já consegui entender isso. Na grande parte, zerei ainda? Não zerei. A insatisfação com o corpo, eu ainda tenho, preciso cuidar disso. Apegos aos fatos passados, eu já consegui eliminar 70% desse apego. O sentimento de menos-valia perante o mundo, ainda estou trabalhando. O descaso com os conflitos e a negação dos sentimentos, eu ainda estou trabalhando. Já estou nos 50%. A inveja do sucesso alheio, não tenho mais. A desistência de ser feliz, não tenho mais. Eu quero ser feliz porque eu sei que é para isso que Deus me criou. E toda vez que eu remo contra esta maré, que é inevitável, sou eu que me lasco. Então, de boa, vamos lá. A decisão de não perdoar, não, eu perdoo. Eu perdoo. Ixi, porque eu entendi uma coisa. É sempre sobre mim. Não perdoar é um veneno que eu tomo querendo que o outro morra. Foi isso que eu entendi. O não perdão é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Quem morre sou eu, quem tá envenenada sou eu, quem vai se fuder sou eu. Então, parei. E perdoar não quer dizer que eu concordo, não quer dizer que eu aceito, quer dizer que eu não guardo mais raiva dentro de mim. Eu não dou mais função, nem de dor e nem de sofrimento para aquele fato que aconteceu. Acabou. Isto eu já consigo fazer. Com 70% das coisas. Eu tenho ainda uma margem de 30% que tá difícil de fazer. Que foi da época que eu era adolescente, criança, jovem, essas coisas. Isso ainda me incomoda um pouco. Mas eu chego lá. A inconformação perante as perdas, eu aprendi tanto. O meu pai até na morte dele me educou. E me educa até hoje. Fixação obstinada dos pontos de vista. Não tenho mais. E você pode seguir com a sua razão.
pode ser feliz. Eu aprendo todos os dias a respeitar o trabalho de Deus na vida do outro. Segue sua vida. Eu não te colonizo, você não me coloniza, e dá tempo até de hidratar o cabelo, todo mundo ser feliz. Vai ser feliz aonde você escolheu estar. E acabou. E me deixa. É isso. E aí tem a relação da culpa. A culpa pra mim é algo que eu ainda cuido. As aflições, fantasmas com o futuro eu ainda cuido. A tormenta de ser rejeitado é algo que eu ainda cuido. A rigidez eu preciso vigiar e orar o tempo todo. Assim como a conduta perfeccionista, né? Isto eu preciso ficar o tempo inteiro. E a irritabilidade com coisas ocultas, coisas desconhecidas, eu também preciso ficar de olho o tempo inteiro. Então, na hora que eu olho para cá, não tem nenhum desses itens que eu não esteja caminhando neles. É isso que eu queria trazer para o episódio de hoje. Então, na hora que eu olho essa lista, dessa lista, todos os pontos eu já consegui trabalhar um tantão em cima. Pelo menos 40% em cima de cada item, e tem alguns que eu já cheguei nos 90% e eu me sinto muito feliz em ter conquistado isso, e eu digo que foi com muito trabalho e com muita coragem. Então, o que eu desejo para você hoje? Coragem de olhar para você. Só olha e te ame e te aceite como tu és. Porque tu é única, você é único. E, mano, de verdade, a sua unicidade tem valor imensurável. É isso.